Olá, eu sou Adriana Oliveira e sou uma das criadoras do podcast Trocas Preciosas, juntamente com a Priscila Almeida. Recentemente, iniciamos um projeto aqui no Trocas Preciosas, chamado Movimentos Preciosos. Fascinadas pelos movimentos das pessoas em prol de servir às comunidades, começamos a buscar projetos artesanais que conciliam um olhar ambiental, social e econômico. Nossa aspiração é utilizar os meios sociais do Trocas Preciosas para divulgá-los com o intuito de inspirar e quem sentisse tocado ter a oportunidade de conhecer com mais profundidade e contribuir. O primeiro movimento precioso que identificamos é os Saberes no Pano. Para que todos possam conhecer a grandiosidade e imensidão deste projeto liderado por duas irmãs, Mirtes e Marli, gravamos um episódio para lá de especial. Generosamente, Dona Mirtes aceitou o nosso convite e nos explicou como surgiu a Associação de Mulheres do Jardim Comercial, que depois criou uma marca própria chamada Saberes no Pano, que desenvolve produtos educacionais e sustentáveis. O episódio está lindo e, se me permitem, deixe um lencinho por perto. Desfrute e, se fizer sentido para você, compartilhe. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos escutar aqui no podcast Trocas Preciosas. Hoje nós temos uma convidada super especial, a Mirtes, que tem um trabalho belíssimo e que inaugura esse projeto novo do podcast Trocas Preciosas chamado Movimentos Preciosos. Então, antes da gente falar sobre a Associação das Mulheres do Jardim Comercial em São Paulo e a Saberes no Pano, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, seus sonhos e principalmente como você foi cultivando esse olhar compassivo para a sociedade, assim, para a comunidade a qual você faz parte. Primeiro é uma honra, viu, Pri e Adri, pode falar, né? Porque vocês são bem jovens e o carinho não está no Priscila, que é lindo, mas eu acho legal o Pri, eu fico até mais à vontade. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Vocês só colocam coisas muito importantes para a gente. Eu confesso que o meu conhecimento melhorou bastante com trocas preciosas. O movimento de mulheres do Jardim Comercial, ele foi criado, na verdade, por uma necessidade muito grande. Ele foi criado em 7 de maio de 1985, porque eu tinha passado no concurso público por opção, a minha irmã Marli também, que faz parte desse trabalho, é fundadora também, e eu achei que ia chegar na sala de aula e ia mudar, não só a sala de aula, eu ia mudar o mundo, porque eu sempre quis ser professora, porque eu tenho uma família de professores. Minha mãe era professora, minha irmã e muitos familiares. E eu tive o maior susto. Eu cheguei na sala e tinha crianças agressivas, crianças que dormiam, crianças que não aprendiam. E naquela época, olha, há 38 anos atrás, a escola era muito afastada da comunidade. Então, eu tomei coragem, sem pedir permissão, e no domingo fui até a casa dessas crianças, que estavam com problemas na sala de aula, né? E descobri que não era o pai, era a mãe que era alcoólatra. A partir daí, como eu não tenho caso de alcoolismo na família, eu me sensibilizei que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu sou mineira, meus pais tinham uma preocupação muito grande com a nossa educação. Lutaram muito para a gente ter uma educação que eles entendiam como uma educação de qualidade, que era realmente para a gente ser cidadãos do bem. E eles, então, nos colocaram num colégio de congregação francesa de freiras, na cidade de Juiz de Fora, onde a gente só podia ir para casa nas férias.
E essa escola, hoje, eu agradeço. Nós tínhamos como nota bordado, costura, culinária, boas maneiras, saber servir a mesa, saber fazer uma série de artesanatos. Eu me lembro que numas férias eu chamei o papai, porque a minha irmã tinha muita dificuldade de fazer o verde nos rococós. E eu corria para fazer o meu, porque ela não dava conta. E eu fazia o dela, né? E aí ninguém via, ninguém também percebia, e eu fazia. Falei, papai, eu não quero voltar, eu não quero mais bordar, não quero pintar, não quero. Ele me chamou, eu nunca mais esqueci. Preste atenção, hoje você está achando que o papai está fazendo a coisa mais errada, mais inconsequente. Um dia você vai lembrar como foi importante na sua vida. E justamente lembrando disso, nós arrumamos um galpão horroroso, pintamos de cal e começamos a chamar essas mulheres para fazer trabalhos manuais. Toda segunda-feira a gente buscava em casa com uma garrafa de café amargo e acabava passando mesmo um pouco o alcoolismo e trazia para esse galpão, começando com os bordados à mão e logo depois é que a gente foi fazendo outras coisas. Então, ele foi criado dentro de uma necessidade que se tornou assim muito gratificante. No bordado, a gente conseguiu perceber o que essas mulheres esperavam da gente. E foi assim que a gente fez uma pesquisa, o que elas gostariam de fato fazer. A gente ofereceu o que a gente achava que era legal, e elas tinham que ter o direito de escolha, como professoras que somos. E elas escolheram a culinária em primeiro lugar, o bordado, e depois a costura, principalmente aquelas mães que vieram do Nordeste e de Minas Gerais. Então, foi assim que a gente foi ampliando os cursos e não tinha, né, muito dinheiro que a gente foi aproveitando os retalhos todos para fazer. Ela foi criada, sendo a minha mãe a que fez a primeira ata, 7 de maio foi em homenagem a ela, que fazia aniversário, e a gente tem ainda a esperança de mudar o Brasil. Eu acredito muito que só a sociedade civil, né, consegue fazer esse trabalho, porque a gente acaba convivendo muito próximo, né, dos grandes problemas. E esse é um dos meus objetivos, é ajudar a mudar o Brasil e capacitar cada vez mais mulheres para o mercado de trabalho, e foi assim que a gente teve essa ideia de criar mesmo, oficializar, não é? Um movimento de mulheres. E, dona Mirtes, qual seria a prática que você tem para nutrir essa energia de continuar com a coragem de mudar o Brasil? Porque a gente Ah, percebe vários movimentos que iniciam, mas aí quando chegam nos problemas de frente, percebe as dificuldades, muitos deles às vezes acabam não seguindo, assim. E a gente está falando de 38 anos, né, que vocês eu existem. acredito demais, Pri, que é a questão da família. Por isso que eu trabalho com família. Quando começou um grande movimento no Capão, que a gente precisava de fazer alguma coisa, cada pessoa foi pegando. E eu peguei movimento de mulheres, porque eu tinha certeza que era a mulher que mais ficava com os filhos. Tinha muitas mães solo. Mas o que mais me chamou a atenção é que não tinha jeito de ajudar só a mãe. Eu tinha que ajudar a família, porque o pai, os avós, eles tinham que fazer parte desse grupo para que o pouco que eu fizesse se multiplicasse dentro de casa. E eu tenho uma família fantástica, onde a gente aprendeu muito a escutar.
a conversar muito. E meu pai e a minha mãe falaram anos e anos na nossa cabeça. Primeiro, eles nunca nos mandaram ajudar as pessoas. Eles ajudavam perto da gente. Eles nunca mandaram a gente ler. Depois que eu descobri que era tudo combinado. Tinha na nossa estante um monte de livros. Eu era muito pequena, mas alfabetizei muito cedo, porque eu perguntava no jornal o que estava escrito, e meu pai tinha um horário que ele lia jornal, que ele era farmacêutico. Naquela época era prático de farmácia, não tinha faculdade, ficava anos no hospital aprendendo, e depois tinha essa ordem de colocar a farmácia, e eram sempre acompanhados, né? E ele era parteiro do lugar. E meu pai, um dia ele estava lendo, eu ainda não sabia tudo, falei, papai, mas que livro bonito. Ele falou, tem outro na estante. Eu busquei e ele foi lendo. Muito tarde é que eu vim saber que aqueles livros só serviam para a gente, que eram as histórias dos irmãos Grimm e tudo. E outra coisa que ele me ensinou muito, ensinou para todos os irmãos, que todas as vezes que a gente resolvesse fazer um pouquinho para os outros, a conexão tinha que ser com Deus e não com as pessoas. Eu falava, mas por quê? Se eu estou ajudando a pessoa, se eu falo que tem que falar muito obrigada e ser grato, mas quando você se propõe a fazer, a conexão tem que ser com Deus, porque Ele te abençoa e você caminha neste caminho sem deixar as tristezas que, se você conectar com as pessoas, pode trazer e você desistir. Então, eu acho que é isso. Eu falei, eu vou ligar porque alguém não quer ajudar, está falando isso? Não. E eu aprendi que eu não posso cobrar das pessoas aquilo que elas não foram preparadas para receber. É um caminho muito longo e você não pode, de forma nenhuma, deixar o ego falar mais alto, sabe? Essas coisas que a mídia, infelizmente, que as redes sociais não estão ajudando. As pessoas acabam fazendo de conta sem perceber que o faz de conta não vai ajudar um pouquinho a pessoa. Você tem que ser você 24 horas. Então, eu acredito que seja isso. E pegamos grupos que foram aprendendo com a gente e a gente com eles. Não pensem que eu vou no grupo e chamo atenção. Que horas que vocês disseram que vinham? Então, não é meia hora depois. Vocês não avisaram. Nós temos tudo organizado para não ter aglomeração. Isso já era feito desde o começo. A mãe tem que ver, ela chegou, ela tem que ter o tempo dela. Se eu deixo um montão na fila, eu não vou conseguir me concentrar que aquela hora é dela. Eu vou pensar na fila que está lá. Eu não condeno quem faça, mas para nós não daria certo, porque precisa desse olho no olho, né? Então, eu acredito que seja esses ensinamentos de casa que permeiam até hoje gostar tanto de fazer. Nossa, te ouvindo aqui, eu regressei no meu tempo de colégio, Mirtz, É, porque né? eu passei, o meu ensino fundamental foi em colégio de freira, não como Ah, internato. E eu me lembro que tinha nas aulas de artes, tipo, a cada bimestre, né, como se falava, você tinha uma atividade. E uma das atividades era aprender a costurar, aprender a fazer crochê. E foi aonde eu ó, aprendi a costurar e fazer crochê, que até então viu? não sabia. Viu? Não, É é muito muito. importante. A educação, por mais simples que seja, que assim, aprender a costurar. E eu acho assim, é tão bonito. A minha avó materna ela era Costureira. e aí ela vivia bordando, ela fazia os enxovais, fazia um monte de coisa. Então eu acho isso muito bonito porque é uma arte muito bonita.
né? De você colocar num tecido, colocar em alguma coisa que você vai entregar para alguém com muito carinho aquilo que você está fazendo, né? E você falando também, assim, a sabedoria do seu pai, né? Para com você, para com a sua irmã, né? O que ele mostrou de uma forma muito sutil, né? Pedindo para vocês continuarem fazendo o que vocês estavam fazendo, né? Que naquele É, momento vocês não iam entender, mas lá para frente, sim. Isso realmente é bonito, né? Da sabedoria de uma pessoa assim tão importante para você, né? até E chorei. imagina, pode chorar. Desculpe-me. Não precisa É, pedir eles foram desculpa. engraçado, eles estavam além do tempo e eram pessoas mais velhas, eles não tiveram. é, Nós não nascemos no período de 22 anos, 23, né? Um pouco mais, mas eles eram sábios demais. Então, tinha sempre ou um provérbio, sabe? Então, não era difícil entender que era fundamental ter uma disciplina, que era fundamental começar a pensar. E muito tempo depois, quando a gente já estava com esse trabalho, eu me lembro um dia os dois dizendo: as dificuldades virão, mas é isso que vocês querem? E eles já diziam com outro nome o livre-arbítrio. Se você resolveu, pense muito, banque. E essa palavra bancar para nós nos fez sempre refletir. O que que vamos fazer? Não vai ser fácil, mas vai. Então, inúmeras pessoas mandam aquelas mensagens lindas, larga isso para lá. Eu falo, não, eu não posso, porque é o que a gente gosta de fazer. Mas é um trabalho maravilhoso, é muito lindo, porque você não está ajudando, você está capacitando. E à É medida que isso, você vai estar capacitando, a pessoa vai crescendo, a pessoa vai se. Assim, eu tenho valor. Porque é isso. muitas famílias que você disse que chega são famílias que estão precisando, são famílias carentes. Muito, E, muito. e uma mulher ou um pai que chega para aprender, você está valorizando o passo dele, esse passo, esse pequeno passo que ele está fazendo. Né? Isso que é É. importante, né? Quem faz parte desse projeto com você e quais as famílias que são atendidas? Bem, então nós temos um grupo pequeno, minha irmã está sempre aqui, ela é, né, fundadora, é uma coisa muito ligada à família. O meu irmão ajuda, o Luiz também, que é um fiel escudeiro, que tem uma história linda de superação. Nada para o lado do mal, né? É assim, são os conflitos que às vezes a gente, no meio do caminho, tem que passar, e se não tiver alguém para falar, você é importantíssimo. Você vem que tem lugar, a pessoa fica aí e não tem essa oportunidade. Mas nós somos, na verdade, aqui nós somos 13 pessoas na diretoria, todas têm salário fixo, nós já somos professoras agora aposentadas, né? Então, nenhuma vive de nenhuma renda na associação. Pelo contrário, quando a pandemia chegou, que bom que éramos já pessoas com salário fixo para poder ajudar. Todas as vezes que a associação está num período difícil, enquanto é possível, é o nosso salário que entra e nunca fez falta em casa. Meus filhos também tiveram uma educação que eu mais tentei dar, né? E hoje são filhos tão bons que às vezes me incomoda, porque acha que eu já tenho que estar viajando e a minha irmã, mas no final do ano, na época do Natal, são eles os primeiros a ajudar para que a festa saia mais linda para as crianças. Então, nós somos, na verdade, éramos muito mais, essa é a diretoria, mas nós tínhamos 15 mulheres aqui que elas faziam um trabalho mais elaborado, preparando também para as mulheres. Vejam bem, hoje muita gente trabalhando em casa, e foi o que a gente achou mais democrático na época, porque a mãe pegava o tecido para fazer, ou para costurar, ou para colocar viés, ou para fazer o ponto atrás, e chegava a maninha da Bahia,
ela largava tudo e ia atender os pais que chegaram da Bahia, e a gente tinha a data certa para sair vendendo. Então, a gente descobriu que tinha que cada um fazer o seu tempo em casa, não tinha creche para todos, para cuidar dos menores, cuidar da família e arrumar um tempo para ela fazer esse trabalho. Então, quem queria ganhar mais e tinha mais tempo, levava mais peças para casa. Quem tinha menos, levava menos. E foi o mais democrático que eu encontrei, porque a gente estava aprendendo, nós somos pedagogas, professoras, nós não somos costureiras, bordadeiras, sabemos por isso que conseguimos ensinar, mas não era aquilo de experiência. Então, elas foram ensinando para a gente qual era o melhor caminho. Então, nós temos hoje cadastradas 648 famílias, né? E a gente ajuda, nós temos de acordo com a demanda, porque não temos nenhum empresário para bancar. O que nos ajudou demais antes da pandemia? Um mês antes, nós fazemos uma reunião por mês. Nós pedimos para todo mundo atualizar o celular no grupo. Tudo organizado, veio a pandemia. Nós tínhamos todas as famílias nos 2 grupos, que na época o WhatsApp só tinha um tanto, né, que podia, e foi bom para fazer uma reunião muito mais eficaz. 2 turmas, né? E elas não faltam. E nisto a gente conseguiu passar todas as orientações sobre Covid. Olha, não vá para o boteco, vem buscar que já saiu o sabão, que vocês também vão levar a receita, né? Que é com coco, e realmente surtiu muito efeito. Vem buscar as máscaras para vocês fazerem em casa. Tem mãe que nunca tinha recebido por dia R$ 125, e ela recebeu porque todo mundo que eu vendia no Instagram, pelo amor de Deus, aumenta, não pode ser R$ 2,50. Eu falei, pode. R$ 1,25 eu conseguia comprar elástico e linha, que nós já tínhamos a maioria dos retalhinhos, e R$ 1,25 tinha mãe que fazia tranquilo, 100 máscaras por dia. Então, foi a melhor forma de atender. Essas 648, elas vêm para a mesma reunião, mas elas estão aqui com os mais diferentes objetivos, tá? Então, 648 famílias que estão aqui por alguma razão. Ou ela vem porque ela quer ouvir, ela quer participar, ou ela vem porque ela está inscrita nos programas habitacionais. Essa mãe não paga R$ 1 por nada que ela recebe aqui, mas ela tem obrigação de vir uma vez por mês numa palestra sobre educação dos filhos, os temas que na escuta eu percebi que eu tenho que tocar no assunto e falar, ou trazer alguém de fora para falar. Tá? Então, tem sempre um período que eu que faço, que é o chamar a atenção carinhosamente. E o outro é essa palestra que precisa vir. Tudo isso já estava organizado e eu disse para elas, tem que ser um R$ 1,25, que nós temos que fazer essas máscaras chegar em quem tem pouco dinheirinho. Então, nós vendíamos um kit que tinha para o papai, para a mamãe e para as crianças com bichinhos, para que elas pudessem gostar de pôr a máscara que não queriam usar e precisar. Então, são 648 famílias que têm aquelas que já estão aguardando um novo curso de bordado. Antes de entrar, a gente aprendeu com elas, que precisa dizer o que elas iam encontrar aqui, tá? Então, é esse tanto de pessoas que a gente atende e, dependendo da demanda, vou para a Bienal de São Paulo. Aí eu posso chamar até 40 mulheres, todas já sabem, já trabalham por conta, tá? Hoje, a maioria tem o seu ateliê,
a maioria tem a sua doceria, a maioria já tem aonde vender o seu crochê. Mas o que acontece? Um grupo pequeno precisa de ficar fazendo os livros, porque a gente paga não por caridade, a gente paga o justo, e a gente paga mais do que o mercado paga para esse tipo de trabalho. Eu tenho fé que vai chegar um dia que eu vou poder deixar todo mundo trabalhando no mercado, porque vão pagar o preço justo. São raras as exceções que pagam o que vale uma camiseta toda bordada, um livro bordado, não é? Então, é isso que acontece. Não é que eu não quero que elas saiam, eu quero que elas caminhem, mas que elas recebam o correto, porque é muito triste. Eu fico desesperada, só um momento, viu? Que eu não tenho muito tempo para desesperar, porque eu sei que aquela mãe precisa de fazer pelo menos o viés para ter um dinheiro, mas eu não consegui nenhum patrocínio até hoje. E não é que ofereceram, é que não estava dentro da filosofia daquilo que a gente acredita. Nós não podemos falar, não, vai ganhar muito, 10 centavos, não, não vai ganhar muito 10. Então, elas vão se virando, faz um bolo para a vizinha. É muito legal. Está longe do ideal, mas acontece. Pegando um pouquinho do gancho do que a Adri falou, é tão maravilhoso o que vocês fazem, porque é o motivo do resgate da dignidade de cada um, né? De mostrar o valor que eles têm no sentido de que eles são humanos e que é, é muito além o trabalho de vocês, não é só captar recursos para que possa oferecer, mas é também resgatar essa dignidade que cada um tem. Isso é muito, muito profundo e muito maravilhoso. E assim eles vão ganhando autonomia para tomar as melhores decisões, vão ganhar independência, através da capacitação, através dessas palestras de orientação. Isso é muito maravilhoso. E a Saberes no Pano é uma marca da Associação das Mulheres do Jardim Comercial. Como que surgiu a Saberes no Pano? Que hoje vocês produzem? E como que é feita a comercialização dos produtos? Engraçado, eu fiz questão de que sempre, mesmo meus filhos muito pequenos, que eles viessem alguns momentos para a associação, que não era aqui ainda, depois eles também ajudaram um pouco aqui, para eles saberem que eles tinham muito em casa, né? Para eles saberem que eles não sabiam o que não ter uma comidinha balanceada, não faltava roupa, não faltava escola. Eu tinha muita preocupação porque eles estudavam numa escola que era acima do nosso nível, porque eles foram, como eu, minha irmã, meus irmãos, alfabetizados muito cedo, porque nós éramos curiosos demais. E eles iam atrapalhar o meu colega na sala de aula, que estava começando a alfabetizar, e eles já estavam alfabetizados, porque quiseram. Ninguém obrigou. Mas eu já contava histórias para os meus filhos quando eles estavam na minha barriga. Eles foram acostumados, quando choravam, fiquei meses pagando parcelado um gravador enorme, horrível, mas que me ajudou muito. Quando eles começavam a chorar, a menina que tomava conta, que eles foram com 1 ano e 1 mês para a escolinha, todo mundo criticando, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, quando ouviam a minha voz, eles pensavam que eu estava por perto e cresceram assim, mais calmos, né? Então, foi muito importante. E o meu filho já tinha feito a faculdade de hotelaria com ênfase em eventos, e quando eu comecei mesmo o bordado, eu chorava forte, porque eu não tinha dinheiro para passar para o software, que aí já tinha uma máquina uma máquina computadorizada. E ele falou, mamãe, eu vou voltar, eu vou fazer a faculdade de TI para te ajudar. E não é que ele foi,
No último ano, ele viu a nossa dificuldade com o site todo, ele chamou o reitor, reuniu os colegas e eles foram autorizados a fazer todo esse trabalho como se fosse o TCC deles. Aí vieram os professores, eu fazia macarronada, era uma beleza. E nesta conversa, eu falei, ó, o pano está trazendo o saber para as pessoas. Aí o meu filho, nossa, o que o senhor acha? Era um especialista da GV, que era professor dele, né? Um grandão que fazia essa questão de ver o que o mercado vai aceitar ou não. Eu falo, nossa, a senhora está com a galinha de ovos de ouro aqui e a senhora pode, aí saiu os saberes. Mas eu não soube, né? Ficou mais no preto, né? E quando eu conheci esse Instituto Repartir, que faz esse trabalho de colocar alunos do último ano de comunicação com as ONGs escolhidas para melhorar, eles abraçaram a nossa causa. E aí saiu saberes com a paleta das cores que nem eu tinha observado, porque eu fui muito só autodidata. Eu ensino pintura, mas aquilo que eu vi que deu certo, costura, eu falo, não vai, eu falo, o que que adianta? Fez isso, faz favor, experimentem, ninguém é perfeito. E a experimentação que fez com que eles crescessem. E aí ficou Saberes no Pano, né? Eram 3 carinhas, e eles falaram, não, é muito forte, e eu segui direitinho. Com essa marca é que o nosso livro começou a ter visibilidade. Por quê? Sempre até falo que às vezes a gente não abriu muito aí, no estreito, não ampliou o olhar. Nossos pais nos criaram para a gente ser felizes e alcançando os nossos objetivos passo a passo, para não levar um tombo muito alto. E eu achei que estava ótimo antes da pandemia, antes da recessão, porque a gente já conseguia pagar as continhas, pagar as pessoas e tudo funcionava. Não tinha essa. Veio a recessão brava, minha filha, como economista, avisou 3 meses antes que era para a gente tomar cuidado, que vinha essa recessão. Ela foi uma das razões do livro aparecer, porque ela, toda educada, foi muito forte, diz que se a gente não criasse um produto, a ONG ia falir, e a minha irmã e a gente também, porque não se faz trabalho social sem enfoque empresarial. E foi aí que eu chorei forte à noite e arranjei lá lençol velho e tudo, e criei o primeiro livro que chama A Diferença. Então, ela teve um papel importante quando veio aqui e mediu o espaço que cada costureira e falava, mamãe, e se você pagasse aluguel? Você precisa perceber que até para ter emoção, você precisa de saber como vai atender essas pessoas se não tem o dinheiro. E foram coisas muito fortes, mas que me deram muito mais foco. Aprender a falar, eu não posso colocar aqui, que eu não tenho dinheiro. E foi assim que a gente foi fazendo essa marca aparecer, porque aí a gente fez banners, a gente melhorou o nosso marca-página, outras pessoas começaram a ter interesse, mas o que mais ajudou mesmo a gente a crescer é o meu vínculo com a educação. Nenhum colega que trabalhou conosco deixou a gente no meio do caminho. Foi muito importante. E aí a gente foi criando 56 livros, e me perguntam por que que essa marca ficou Saberes no Pano. Porque quando a gente foi chamado pela Cláudia, já tinha passado o nosso período de inscrição, ou de sermos escolhidos para o Prêmio Cláudia, eles se encantaram. E a primeira fala da Guta Nascimento, que era diretora, é que
ficaram encantados lá porque eram mulheres da periferia vendendo cultura. E aí que eu acordei, ó, não é que é verdade? Nós saímos 2 páginas da Cláudia, fizemos os livros para presentear quem tinha sido escolhido. E me convidou para a festa no Salão São Paulo. Foi a primeira vez que eu entrei no Salão São Paulo. E eu falei, mas não dá para eu ir sozinha, tem que ir uma de cada segmento. E a minha irmã é uma equipe, eu só crio. Elas que eu falo que eu sou um diamante muito bruto, que eles lapidam e transformam nessa joia preciosa, né? Eu acho, né? Porque eu gosto, eu acredito. E foi assim que ela lá, eles já estavam com tudo preparado para a dona da Sodier Doces me conhecer, que o meu sonho era ter mais uma máquina computadorizada, feita no Brasil, porque ela não atrapalha, é o ponto atrás que as mulheres fazem, é o zigue-zague, eu não queria perder essa origem, nem deixar ninguém sem trabalhar. Era para complementar à medida que eu fosse fazendo algumas páginas mais elaboradas, que precisariam dessa máquina. E quando eu cheguei lá, me levaram, e ela falou, nossa, eu vou te dar uma máquina. Estava toda maquiada, que eu não estou acostumada. Todo mundo colocou roupa nova, que ia ter o show da Gabi Amaranto, e a gente foi convidado. E aí eu falei, nossa, e fazia assim, arrumaram, e ela falou, mande na segunda-feira a máquina com todas as especificações que a senhora pode escolher. A senhora me lembra o meu chão de fábrica, onde eu fiz o meu primeiro bolo e comecei a ganhar fama, e agora tem esse monte no Brasil inteiro de Sodier Doces. E aí eu cheguei na segunda-feira, gente, todo mundo me olhando, a gente vai ganhar uma máquina. E eu, por que que eu quis ir para a máquina de Santa Catarina? Porque eles precisavam de ter a lição de vida que eu tenho todos os dias, eles tinham que ter esse acesso. Um grande empresário do Rio de Janeiro conheceu a gente na Bienal de Belo Horizonte, se encantou. Eu achei que era mentira. Falei, se o senhor depositar um pouco, eu faço, eu crio produtos para o senhor, e o senhor pode, exclusivos, jogos, mas este é patenteado, e vendo para o senhor. Quando a senhora chegar lá, eu já ponho o dinheiro. E era para eu, ele tem lojas, tinha lojas que só de produtos que tinham uma história. E aí eu comecei, cheguei aqui, ele ligou e falou, ó, já vou colocar na conta. Eu falei, nossa, mudou a vida. E aí a gente começou a fazer esses livros numa escala maior, e quando eu falei da máquina, ele falou, eu vou comprar a máquina para a senhora, mas como? Vou dar trabalho e vou descontando. Eu falei, isso que eu quero. Aqui todo mundo trabalha, mas 15 dias antes, não é mentirinha. Eu sonhei com ele, com aquele monte, uma confusão. Eu chamava ele de filho, era novo. Meu filho, eu estou só sonhando. Você está fazendo coisa erradinha? Ele deu risada. Não, olha, querido, que eu estou impressionado, estou só sonhando. Tem alguma coisa erradinha? Você sabe que você pode contar comigo. Não, não esquenta, está tudo bem. Aí ele ligou para a fábrica. Eu juntei o dinheirinho que nós tínhamos, falei com as mães, nós vamos comprar. Eu tinha que dar entrada. E era uma máquina, gente, de 2 cabeças, para nós era importante. Quando eu fico toda feliz, chega a máquina, e a gente ficou feliz demais, ele brigou com o sócio. Aí o sócio foi lá e contou tudo. Contou que tinha problema com a Receita Federal. E aí a Receita foi lá e a multa foi 150 mil. Por que que eu estou contando essa história? Porque ele foi e me disse, não posso, era 5 mil por mês. Onde uma associação sem ter isso ia pagar? Falei, pronto. Ele ligou para lá e falou, deixa ela com a máquina que a gente vai melhorar. E aí, pronto.
ele não melhorou, eu liguei, eu falei, eu vou pagando. E nós fomos pagando atrasados, e tinha uma moça lá que todas as vezes ela enchia a minha cabeça. Eu falei, mas eu estou pagando, estou atrasada. Olha a mudança agora de novo, né? Pagando atrasado. E eu apagava, e ela falava, e eu contei para a dona do Sodier, e ela então falou assim, eu falei, eu quero comprar por isso, porque eu fui muito, foi ficando triste, mas não deixava a tristeza atrapalhar o trabalho. E ela fez questão de conversar. Agora quem manda é a dona Mirtes, eu vou dar 4 máquinas para ela. O que ela pedir, vocês vão precisar de fazer, porque é à vista, eu não pago. Quem dá a última palavra foi engenheiro, tudo vindo para cá, e eu abusei. Escolhi os melhores, não, escolhi todos os, como é que a gente chama, meu, bastidores, pedi para trocar, porque o meu filho me orientou que era muito ruim o site deles, ele foi para lá e passou tudo para o Yukon, e aí o Luiz aprendeu, e aí eles vieram e pediram desculpas do que tinha acontecido, e hoje até remotamente eles consertam as máquinas com o Luiz e não me cobram dinheiro. Mas eu acho que eu tinha que fazer isso para tirar essa tristeza que estava, porque eu achava que você pode atrasar, mas se você paga, você tem que ser aceita, porque você honrou, não como eles queriam, mas honrou um compromisso. Então, eu ganhei 4 máquinas da Sodier Doces, e aí mais pessoas foram tendo trabalho, e ele até hoje ainda não voltou, que ainda continua pagando essa parcela. E ele falou, não quero, porque não eu vou deixar a senhora triste. Eu não, eu estou feliz e você vai ter tudo de novo. Mas eu perdi essa chance de, mesmo na recessão, estar com dinheiro. Veio a recessão, como a minha filha falou. A gente não tinha nada que fazer, porque a gente não tinha sobra, aqui não tem. Um grande empresário falou que ele me deu um monte de serviço no Alphaville porque eu não tinha dinheiro. Quem faz trabalho social não junta dinheiro, a senhora para com isso. Você pode fazer o planejamento, isso que eu ensinei para minha filha, ela só aceitou agora. Como é que eu vou fazer o que vocês fazem com as empresas? Se eu deixo um pouquinho para a mãe que vem pedir o remédio. Não vem uma só, vem 10, como é que eu vou? Então não tem jeito. Pode parar com isso aí? Ela falou que eu quebrei todas as mais importantes regras de um bom economista. Gero emprego, pago mais do que o mercado sem ter esse bendito aí, capital de giro. Eu falei, eu gostaria de ter, mas eu não tenho, vou deixar de fazer. Está errado, tá? Não mando ninguém, não peço para fazer, mando. Mas é o que eu tinha para oferecer e acabou dando certo. Recessão brava. Não caiu a produção, mas a gente não conseguia vender como antes. Veio uma enchente que muitas das nossas mães foram avisadas que tinham que esperar as habitações corretas, legais, que a gente fez inscrição, mas o desespero tomou conta e foram morar em barrancos perigosos. Então, a gente teve que dar o maior apoio, porque mesmo a gente dizendo que tem que pensar, porque tem que bancar, quando acontece, a gente precisa acolher, não tem jeito. E depois da enchente vem a pandemia, os filhos desesperados, que a gente ficou 2 dias em casa, uma mora em Campinas, o outro mais próximo, e eu falei, quem decide somos nós vamos arcar com o que acontecer. Nós vamos para a associação. E foi aí que a gente tinha 100 pessoas no Instagram. Falei, eu vou falar do meu jeito, mas eu vou para o Instagram. E lá os professores, então, começaram a ajudar. Não faltou cesta, não faltou enxoval, tudo bordado até para as famílias, não faltou quem precisava de uma geladeira. E eu fui fazendo amigos
anjos, né? E aí todo mundo passou, pelo menos com dignidade, ainda dando as máscaras para fazer. Aí vem os dois assaltos. Primeira vez que a gente comemorou, um grande restaurante nos mandou sacos enormes de filé mignon para a gente pôr nas 200 marmitas. Congelado, a gente já tirava, deixava, punha alho, cebola e punha na marmita com batata, com legumes, para que todo mundo tivesse acesso a essa carne um bom tempo. Eles aprenderam também isso, que tem que misturar para ser mais nutritiva e também para que todo mundo possa comer na casa. E aí eu toda feliz, já tinha feito 2 vezes, eles entraram, deixaram o peixe que eles não gostavam, levaram tudo. E era a primeira vez que eu estava comemorando que eu já deixei uma parte grande, acho que umas 200 ou 300 cestas básicas, levaram tudo. Tudo que eles puderam, eles vieram caminhão e ninguém viu, porque foi muito bem elaborado. Estão procurando, acha que alguém deu, mas não é, a gente atende todo mundo tem acesso, aqui a gente não esconde as coisas, né? E aí a gente ficou super apertado. E algumas pessoas ajudaram. Quando acabou a pandemia, achou que todo mundo já ia voltar para o teu emprego. Nós ensinamos a trabalhar, as pessoas, pode contar no dedo quantas pessoas têm Bolsa Família, que a gente ensina que é só até melhorar no trabalho, é até pagar as continhas que estão atrasadas, né? Então, de repente, eu me vi na obrigação de ajudar. Então, ajudei, e todo mundo parou de ajudar, a maioria, não vinha uma cesta. E eu fiz, então, uma inscrição que eu não tinha nada público, e eu fui atendida, trazendo cestas, e ainda todo mês chegam pelo menos de 200 cestas, e nós vamos trabalhando e atendendo agora só quem precisa. Nós temos um hábito, eu falo no grupão, e quem precisa fala no privado, para preservar esse momento difícil. Então, já tem o número de cada um aqui, o nome, e aí é a hora marcada que ela vem buscar, ou a marmita ou outras coisas. Nossa, eu estou emocionada aqui e estou admirada com a sua autenticidade, principalmente com a sua resiliência por toda essa história que você acaba de nos contar, que realmente é uma fortaleza. É uma Mas eu dou fortaleza. risada de vocês falarem isso. A gente não acha, a gente se assusta, como no Market Day agora, que eles deram um bolo. Eu falo, mas que para nós é rotina. E por quê? Erramos porque precisavam de conhecer, porque agora, depois da pandemia, tinha aqui 100 adolescentes aprendendo uma profissão, mas 100 mulheres, né, na costura, 100 aqui, aí, as mães não saem daqui antes delas estarem em condições de chegar em casa e fazer um produto com qualidade. São 3 meses e meio. Teve mãe que ficou 1 ano e hoje já está com seu restaurante, entendeu? Pequeno, mas movimentando e custeando todos os compromissos, né? Pagando Sim. os compromissos. Então, eu me assusto, só que agora eu acho que é um abuso no empresário não ajudar. Ele tem que vir aqui ajudar. Depois eu dou uma risada e falo, você que banque, não mandei você criar, mas é no bom sentido. Não, claro. Nós tivemos uma conversa lá no início, né? Nossa primeira conversa nos bastidores, que você comentou que os Saberes no Pano pode ser considerado um projeto sustentável, por causa de 3 aspectos: ambiental, social e econômico. O que seria isso? Ah, esse dia que apareceu numa rede social, nossa,
esse Ibope, eu falei, não é possível. Primeiro, a gente começou pesquisando e colocando o que essa mãe gostava de fazer, que era ou bordar, ou costurar, ou bordar no tecido e na máquina depois, ou culinária, né? Aos três, costura, bordado e culinária. O meu salário, naquela época ainda, era pior do que hoje da minha irmã. E para a gente poder fazer esse trabalho, a gente precisava de material. E então o dinheiro não dava. Imagina a gente, de repente, conseguir máquinas que a família que foi dando, aquelas máquinas que já estavam encostadas e alguém veio e arrumou. E aí eu tive a ideia. Eu falo que é necessidade, viu? De ir no lixão do Bom Retiro. Como eu amo esse lixão. O lixão do Bom Retiro é o seguinte, naquela época já faziam hoje diferente. Eles colocavam às 17 horas em ponto todos os insumos daquele dia, ou que estavam em algum lugar e ninguém viu. Todos os retalhos. E o que a gente começou fazendo com essas mães? As colchas de retalhos que na minha casa tinha as de retalhos e a de piquê. E tinha muito chitão na minha casa, quando chegava visitas de Belo Horizonte, de outras cidades, amigos dos meus pais, que a minha mãe era professora naquela época, era um cargo muito importante. E o prático de farmácia, porque ele fazia os partos para as pessoas mais necessitadas. Então, a minha mãe tinha um cobre-leito, era uma colcha era uma colcha de chitão para cobrir a colcha branca de piquê ou a colcha de retalho muito para quando a visita chegasse não tivesse pó. Então, eu amo o chitão, que é o nosso primeiro tecido, e amo colcha de retalho. Falei, pronto, nós vamos arrumar uma perua, nossa, caindo aos pedaços, e fomos lá. Eu fiquei encantada. Só tecidos, tinham tecidos de 1,2 metro, porque o corte tinha sido feito errado. Não tinha tecnologia hoje, né, para corte. E nem a máquina laser que nós já temos, né? Então, eu adorava, agradecia a Deus, gente, de ter aqueles tamanhos. Chegávamos, cortávamos em tira e na nossa cabeça eu fui inventando. E não é que agradaram. Os tecidos a gente ia harmonizando. Nós tínhamos muitas mães que só queriam preto e cinza. Pode até fazer, mas vamos aproveitar o colorido das flores. Olha aí, olha a nossa roupa. Põe a pessoa na frente do espelho, porque tinha gente que nem se olhava. E aí foi assim. Tudo foi devagarinho, nada, muito experimento. E aí as colchas começaram a fazer sucesso, e as mães, às vezes, não tinham com quem deixar os filhos. Então, eu fui criando os jogos também no tecido, porque é o que a gente tinha para oferecer. E as esquinas também do braço. Eu tinha um tipo de tecidos no Bom Retiro e outro de malhas estampadas e tal. A gente nem tinha entretela, nada, a gente punha outro pano e ficava durinho, por isso que eu acredito muito no experimento. Ninguém pode deixar de experimentar, tem que experimentar as coisas boas, porque elas vão fluir. Então, começamos com isso, e só muito tempo depois que eu descobri que nós já tínhamos um livro que ele tinha os 3 aspectos que faz um produto ser sustentável, ter a sustentabilidade. E aí eu fui me aprofundando para que eu pudesse explicar para as pessoas que esse produto era muito importante, não só para as crianças, para a humanidade. Então, eu tenho absoluta certeza, a sustentabilidade, ela tem um tripé, ela é sustentada por um tripé, o econômico, o social e o ambiental. E ainda é de economia circular,
que eu acho fantástico, tá? Que é o que eu acredito, ensinei as crianças desde cedo a reciclar, a aproveitar ao máximo aquilo que tinha no lixo, até para fazer brinquedos. Ele é social, né? Porque, na verdade, primeiro econômico. Quando eu vou no Bom Retiro, que agora já tem quem nos dá, até os estilistas, e eu busco esses insumos, esses retalhos, né? E elaboro, e trabalho, e crio um livro, eu estou aproveitando os restantes dos tecidos que já gastaram muita água, já gastaram energia, e agora eu aproveito sem precisar, porque ele vem limpo, ele não vem com sujeira, porque não pode, e é raramente precisar de um pouco de água e de passar. Então, eu estou ajudando a economizar energia. E quando eu faço isso, eu já vou ajudar um tantão de coisas. Então, essa economia que eu estou dizendo é, primeiro, da importância que ela tem para todo mundo. Mas ele é econômico também, porque ele entra também no social, na economia social. Quando eu aproveito tudo isso e crio esse produto, eu estou gerando emprego, eu estou capacitando pessoas para o mercado de trabalho. Quando eu falo que vai chegar uma hora que ela já está caminhando com as próprias pernas, eu estou fazendo com que outra pessoa também dê trabalho para ela. Então, ele é muito importante. E eu estou gerando emprego para o nosso grupo, que este é o maior objetivo, fazer com que essa mãe que está em casa cuide da família, dos filhos menores e está ganhando din-din com esse trabalho, ou com jogos, com qualquer um dos nossos produtos que tem esse tripé. E ele é ambiental, por que não? E eu brinco muito que quando eu entrei no Tampinha Legal, que é um programa socioambiental, de caráter educativo, né? De economia social, de transformação do plástico pelas indústrias de transformação, porque é a mesma coisa essa tampinha. Se eu não pegar a tampinha, né, receber a tampinha, separar por cor, chega o caminhão, leva e ela vai de novo para a indústria para transformar, eu não consigo esse tripé, né? Porque é a mesma coisa do livro. Na hora que ele fica muito feio, alguém me liga e fala, pode mandar mais umas roupinhas? É como a roupa, não é? Eu aqui faço muito isso. Eu ganho a roupa, eu posso aproveitá-la para fazer uma série de coisas, mas às vezes é só costurar, fazer um bordadinho, ela volta para a criança, para ela utilizar, não é? Então, quando não der, eu vou cortar e vou fazer outras coisas importantes. Eu vou fazer a colcha. Essa colcha, quando chegar, ela vai ser lavada. Então, eu estou fazendo também esse trabalho socioambiental. E o plástico, ele é importante demais para nós, porque ele nos traz dinheiro. Quando eu entrego para a fábrica, ela entrega. E o que é honra? Porque para entregar para a gente esse dinheiro, a gente ficou na fila para aceitar a gente, para ver se a gente é idônea, se vai fazer o dinheiro chegar no lugar certo. E o livro já está na segunda geração. A mãe comprou para a filha, agora já ficou para a neta. Daqui a pouco fica para a bisneta. Então, ele é, sim, de economia circular, ele tem o tripé e ele é de sustentabilidade, que é o tema no momento, e a gente já faz muito tempo. Maravilhoso, tudo. E como que esse projeto vai para muito além de uma comunidade, né? Quando a gente fala de economia, o quanto que isso pode inspirar tantos outros projetos. E falando em inspiração, tudo,
quais são as aspirações da associação Movimento de Mulheres do Jardim Comercial? Quais são os sonhos de vocês, os projetos que estão em mente, que vocês querem colocar em prática? Bem, nós temos um projeto que se chama Resgate de Valores através das brincadeiras tradicionais. São 60 crianças muito bem escolhidas para estarem conosco e a gente tenta resgatar os valores que muitas vezes trazem de casa através das brincadeiras tradicionais. Tudo começa com uma contação de histórias, que eu tive que virar contadora de histórias, né? E elas vão aprendendo a se colocar no lugar do outro, né? Toda essa empatia que fala, isso é fundamental aqui, muito importante aqui na nossa comunidade. A gente acredita que o respeito aos mais velhos, né? Ao pedir desculpas, a não falar aquilo que não deve do outro, na brincadeira a gente consegue com muita leveza. Então, esse projeto ele já estava funcionando e a gente parou por causa dos recursos. E esse é um sonho, voltar o mais rápido possível. Nós temos os cursos que tinha sido já muito trabalhado depois da pandemia para voltar rápido, e aí nós tivemos uma infiltração muito grande, foi à noite, então estragou toda a nossa brinquedoteca, só os livros que estavam pendurados que não, mas toda a leva de livros de pano, que a gente trabalha com as crianças também, os clássicos, todos os livros, muitos também, com as mais diferentes opções, trabalha de uma forma muito leve o racismo, para que os pequenos aprendam a conviver com todos os tipos de diferença. Daí o nosso livro ter uma criança branca e uma criança negra. E este é o sonho de voltar com todos os cursos, porque a gente ainda consegue dar algumas orientações para quem está em casa. E para que isso ocorra, nós precisamos urgentemente de um patrocinador para fazer o que a gente fez com essas mulheres quando a gente começou a ajudar, dar assim toda uma assessoria, né, para que elas depois pudessem começar a caminhar com as próprias pernas. Nós precisamos de zerar os nossos compromissos atrasados para que a gente possa gerar mais um emprego. Se tivéssemos lá, nós não teríamos tido tanto problema na época da pandemia e pós, que todas elas iam trabalhando em casa. Mas até para dar trabalho em casa, mesmo trabalhando muito com insumos, nós precisamos pagá-las. E se eu não estou vendendo como antes da pandemia, eu resolvi esperar um pouco e zerar as contas. Não se faz um trabalho maravilhoso sabendo que tem conta para pagar e que precisa ajudar em alguns momentos, até com din-din, até pagando um remédio, até pagando. É uma época que eu chamo de atípica. É um recorte que a gente fez na época da pandemia e, graças a Deus, não estamos mais dando cestas para 648 famílias. Muitas já estão fazendo vários bicos, já voltaram para o mercado de trabalho e elas sabem que só vai pegar a cesta quem realmente precisa. E é muito lindo alguém que chega, não coloquei o meu número, que eu já tenho cesta básica. Isso é fundamental, né? No momento que a gente vê coisas absurdas acontecendo, eu falo, é muito pouco, mas acontece, né? E esse trabalho no Brasil, eu acho que é a sociedade, a organização da sociedade civil que vai dar voz, porque nem todo mundo tem interesse que isso dê muito certo. Só que já deu,
E a gente vê isso pelo resultado que elas estão tendo em casa. E são questionamentos que a gente aprendeu a conviver com muita tranquilidade. Como é que a senhora quer no Instagram conseguir alguma coisa se a senhora já tem um sobrado com 3 pavimentos de sede, quando a senhora vai toda arrumada? E eu não considero isso preconceito, eu considero isso infelicidade de não ter acesso que eu tenho de um trabalho como este. E eu, então, questionei várias vezes, que eu tenho o hábito de chegar em casa e fazer uma retrospectiva do dia. Eu falei, meu Deus, como é que eu posso ver uma mãe que está comigo 38 anos, que não conseguiu ter uma casinha melhor, mesmo que seja de aluguel, que não tem uma máquina de lavar que ela comprou parcelado nos grandes magazines, se ela não tem uma roupa adequada para vestir? Trabalho social é para tirar a pessoa do lugar sem esgoto. Trabalho social é levantar a autoestima dessa mãe. E se acha que para eu ter o que oferecer para essas mães, que é trabalho, eu vou ter que fazer de conta? Eu continuo devagar e fazendo, que é muito melhor. Por isso que a gente não aceita qualquer ajuda. Não é orgulho, é princípio. Acho que resgate social é trazer a humanização para as pessoas que precisam, né? E tem muita gente que não entende isso. Não Não, entende. porque acha que você vai ajudar, você tá fazendo com que a pessoa não vá trabalhar. Não, não. Aqui, agora, o teu trabalho é ajudar e capacitar. É isso que é importante. E é isso que as pessoas precisam entender de um trabalho social. Um trabalho social digno, um trabalho social importante, né? E que ele precisa crescer e precisa ir para frente, né? Muitos precisam olhar para isso. É Infelizmente, poucos têm essa visão. muito difícil, é incrível, é preciso gostar, porque senão não faz, né? É, é como se a gente tivesse em cada segundo ter que explicar, 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 mas o que eu tenho de bom hoje, Briade, é a quantidade de pessoas que começam a acordar e dizer, eu, a partir de agora, eu vou dar isso para o meu filho. Todos os presentes que eu tiver que oferecer, vai ser. Eu digo para você que eu tenho lugares que eu não acredito que eu consegui entrar, porque não tinha nada a ver com a nossa história. Eu não posso esquecer que eu sou negra, que eu sou pobre e moro na periferia. O Capão Redondo começou a ter uma visibilidade para um lado muito mais humano quando nós, da sociedade civil, quando vários amigos começaram a dizer Capão Redondo é como qualquer outro bairro, tem pessoas excelentes, tem pessoas que escolheram outro caminho que eles acham que é correto, é o livre-arbítrio. Eu tenho que aprender a respeitar, para eles respeitarem o meu trabalho, e hoje eles respeitam demais, e eles fazem o que eles acham que é certo, mas eu posso aqui fazer o que eu acho que é o que essas mães vieram buscar. Mas é muito difícil e a gente precisa tomar cuidado para não comprar brigas. Olha como é sensível isso. Você não pode, às vezes, falar o que você gostaria, porque você tem que preservar um trabalho de 38 anos. Então, eu uso a sutileza e dou o recado, mas como eu gostaria, enquanto cidadã e não fundadora de uma organização, eu gostaria de falar, mas eu descobri que não me faz falta, porque os olhares que estão nas redes nem sempre são iguais aos nossos.
Para que eu vou polemizar se eu tenho concreto acontecendo? Para quê? E eu falo com as nossas mamães, não entram nessas histórias. Hoje eles são inimigos, amanhã eles se abraçam, porque é a história deles. Não entrem, porque você tem que fazer a tua parte aqui, é levar esse trabalho para outros lugares, né? E eu conhecer vocês é uma grande oportunidade, porque vocês colocam lá nesse podcast que eu aprendi a falar coisas que a gente estava contando para minha irmã, como ensinar para as crianças o morrer, o perder alguém, uma avó, né, por aí, como aceitar a adoção, coisas assim que eu fui pegando vocês e pegando outros ganchos da amiga de vocês, eu fui aprendendo, porque ninguém sabe muito. Eu erro todos os dias, só que a gente aprendeu, tem que correr e melhorar, né? Mas é muito simples o nosso trabalho, mas que eu posso contribuir muito mais, e a minha irmã, eu tenho absoluta certeza. Eu nunca fui num lugar que não gostasse do nosso trabalho. E ele não é caro, é só você começar a comparar uma bolsa de 21 mil, eu fiquei pensando aqui, quanto de coisa eu faria com 21 mil? Quanta coisa eu faria com uma camiseta, gente, de 480 reais. Quanto eu faria com um cinto que custa 4 mil reais? E graças a Deus eu tenho acesso a esses valores. Mas eu volto sem nenhuma indignação, agradecendo a Deus de ter participado desses lugares e vendido o nosso trabalho por 185 reais. Você entendeu? É isso. Não pode. Ou você faz porque acredita, ou você, quanta gente legal deixou de fazer. Porque acharam que tinham que ir por um outro caminho, que não deu certo. Quem começa com a gente, quebra a cara, se sai deste princípio desse, não dá certo. Né? E erramos todo dia, somos imperfeitas, mas a gente acredita que um pouco é valiosíssimo. Nossa. Nós estamos chegando ao fim, estou aqui com o coração apertadinho. Como as pessoas podem contribuir com o trabalho maravilhoso da Associação Mulheres do Jardim Comercial e como podem adquirir os produtos, os saberes no pano? Ai, que legal! Olha, podem de várias formas. Tem no site, se as pessoas puderem me ligar no WhatsApp, eu agradeço, porque lá tem uma outra taxa, e quando eu converso, eu consigo dividir com a Saberes essa taxa, porque está difícil para todo mundo, cada um no seu tamanho, no seu barco. Pode também, adquirindo o livro, já nos ajuda demais, qualquer um dos nossos produtos. Pode também nos ajudar com aviamentos. O tecido, que não é caro, mas para nós é, porque quando não conseguimos retalhos, nós temos que comprar o Oxford, principalmente nos tons pastéis, né? O rosa claro, verde água, o azul, mas com qualquer tipo de tecido. E eu tenho que agradecer que hoje até estilistas famosos estão nos mandando os retalhos, e as bonecas estão chicosas. Quem pode ajudar com dinheiro também, a gente não tem o hábito e nem muita sorte, mas hoje já tem, acho que 3 pessoas que depositam uma quantia, que ela vira um tantão para a gente no Pix, né? E divulgando, compartilhando, né? Porque quanto mais pessoas souberem, no meio vai ter. E a gente tem um sonho que é para ontem. E vocês vão chegar nessas pessoas. São esses administradores do shopping. Eu já trabalhei em um que era um projeto. Como as outras pessoas tinham ajuda do governo, elas não iam, não podia ficar só eu. E eu ainda fiquei um ano no shopping, vendi demais.
o lugar mais fácil para a gente ajudar é nesses shoppings que têm um poder aquisitivo maior e que podem comprar. Por isso que eles já estão em quase todos os países, porque as avós mandam para os netos, né? E por isso que eu criei Era Uma Vez, que são só personagens, para quando a pessoa chegasse na sua terra, pudesse criar a história na própria língua, porque tem N personagens aqui. Então, foi um jeito de atender as pessoas que diziam, não sei português, né? Mas esse ponto seria muito importante, porque traria dinheiro, saberes no pano todos os dias, né? A gente já pediu fazer isso aqui ainda ficar maior, que não falta muito. Foi a Método Engenharia que nos deu de presente, a minha irmã e eu ficamos 3 anos para pagar o terreno. A rua inteira ria, porque era um barranco com escritura definitiva. Em 3 meses, a Método Engenharia fez aquela terraplanagem e hoje é um sobrado com toda a infraestrutura para subir, para na frente também fazer uma senhora cozinha comunitária, que é o nosso sonho. São vários, mas se a gente alcançar um, já está bom, né? Então, a reforma, que houve um grupo que nos prometeu, mas depois, já tem 1 ano, não puderam e a gente está aguardando. O que vier será muito, muito bem-vindo. Só isso. Eu ficaria aqui, eu acredito que a Adri também, horas e horas escutando, aprendendo, e sobre resiliência, como a Adri falou, sobre essa questão de como a gente criar espaços onde pode florescer o melhor que as pessoas têm, né? E essa troca, assim, a humildade que a senhora tem em dizer que está o tempo todo aprendendo, né? E super, super importante, assim, não só para o projeto, mas para todos nós, assim, que estamos ouvindo. Fala muito sobre aquilo que parece óbvio, mas a gente não para a gente refletir, né? Sobre esses verdade. conceitos, sobre esses valores, sobre a gente resgatar as nossas histórias, o quanto os nossos pais nos ensinaram, né? A importância da gente resgatar esses valores que vêm dos nossos cuidadores, sejam pais ou quem cuidou da gente. Super importante. A nossa aspiração é que as Saberes do Pano continuem e a associação continue florescendo e ajudando o despertar de muitas famílias, que as crianças possam ter acesso a essa brinquedoteca e terem a oportunidade do resgate de valores. Vida longa e para a senhora, para sua irmã e para todas essas pessoas que fazem parte da direção, que continuem com essa coragem e essa esperança ativa, assim, de que a gente sempre pode fazer algo mais pro nosso país, né? E que a liberdade do outro, né? Quando a gente consegue apoiar isso, é como se a nossa liberdade se expandisse também, né? E o bem-estar, ele é coletivo. Não adianta eu estar bem se o outro ali, alguma coisa vai chegar e a gente não vai gostar, né? Mas só vocês mesmo para me fazer chorar. Já chorei com o bolo, agora com vocês, é que vocês são muito gente do bem, sabe? Passa uma paz para a gente maravilhosa. Eu fiquei muito à vontade. Até que quando a gente conta o que a gente faz, né? Me acaba dando certo também. Mas eu estou assim lisonjeada. É ser chicosa demais ser entrevistada por vocês. Ainda vi a mamãe que tinha um tempão que não via. Ela é preciosa demais. Obrigada. Obrigada por esse coração forte, esse coração empático e compassivo, porque ele é gigante. Obrigada mesmo. Eu que agradeço demais, viu?
E agora eu vou sair toda chororô lá. E agora?